Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo, vamos falar sobre conto. Então, os objetivos são ler e interpretar um conto de Clarice Lispector, inferindo informações implícitas no texto, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa, bem como estabelecer relações lógicas discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios. Olá, Val! Vamos analisar um conto? Nosso intérprete e eu estaremos com vocês nesta análise do conto. Eu pergunto, você já leu ou ouviu um conto? Certamente. Sabe distinguir esse gênero de outros gêneros narrativos? Então, o conto é maior ou menor que um romance? Em relação à crônica, qual é a diferença? Então, o conto maior ou menor que o romance? O que você me responde? Menor que o romance, né? E em relação à crônica, a crônica narra um fato cotidiano, enquanto o conto, não. Então, a narrativa é breve, caracterizada pela intensidade de seu efeito, e a autora Clarice Lispector, aqui na nossa iconografia, né? Checando que o texto está no Felicidade Clandestina, ela tem uma característica no seu enredo. Vocês vão perceber essa característica bem marcante aqui, ó, na descrição, né? Então, ela coloca já o conto para você ter um contato visual com quem é a personagem. Apresento a vocês, agora, na leitura, a Felicidade Clandestina. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os dois bolsos da blusa, por cima do busto, com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. Então, nessa primeira parte, nós já vemos aqui a característica, né, da intensidade, né, a singularidade do enredo, né? Você já imaginou a menina na descrição, já consegue ver os bolsos cheios de bala, não é mesmo? Seguimos com a atividade 1. E na atividade 1 eu peço exatamente isso, que você releia esse trecho. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Eu te pergunto, qual o efeito de sentido produzido pela voz narrativa nesse conto? Explique, a partir do texto, como esse foco narrativo constrói a personagem. Faz aí, que eu te aguardo aqui.
voltei para gabaritar contigo. Então, ao reler o texto aqui proposto, nós vamos perceber o efeito de sentido pela voz narrativa. Então, a personagem, aqui descrita como gorda, baixa, sardenta, de cabelos crespos, né? Ela tem vários adjetivos negativos por uma voz narrativa que está em terceira pessoa. Como eu sei isso? Pelo pronome, pelo verbo. Ela, terceira pessoa, era. Quem é que era? Ela, né? E aí, ó, quem é que tinha? Ela. Mas logo em seguida, o que acontece com esse foco? Nós observamos que o foco muda e nos aproximamos de uma personagem que toma a palavra. Então ele diz assim, ó, tínhamos um busto enorme. Aí, ó, muda o foco para a primeira pessoa. Observe aqui, ó, nós. Primeira pessoa do plural. Todas ainda éramos achatadas. Quem é que éramos? Nós. Então, eu começo com a terceira e mudo para a primeira. Continuando a leitura do texto. Pouco aproveitaram, e nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas 52 pontes mais do que vistas. Atrás escrevia com sua letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade. Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo exerceu com calma, ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente informou-me que possuía As Reinações de Narizinho de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo, completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela emprestaria. Até o dia seguinte eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar no mar suave, as ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era meu modo estranho de andar pelas ruas do Recife. Dessa vez nem caí. Guiava-me a promessa do livro, o dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde e minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Atividade 2, agora nós vamos observar que tem um trecho para a gente retomar. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente informou-me que possuía As Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Relendo esse trecho, eu tenho uma questão para você. Qual é? Que fenômeno linguístico e literário é possível reconhecer nessa passagem? Está destacado ali, ó, o spoiler da resposta. E qual o efeito de sentido produzido por esse recurso? Faz aí que eu te aguardo aqui.
Voltei. Vamos gabaritar então, sabendo que o fenômeno em questão, as reinações de Narizinho de Monteiro Lobato, é chamado de dialogia ou intertextualidade. Então, a referência a Monteiro Lobato, mobilizando as reinações de Narizinho, indica que também estamos diante do quê? De um tempo da infância. Seguimos com a leitura. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso, o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu, como mais tarde no Record da Vida, o drama do dia seguinte, como ela ia se repetir com o meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já começava a adivinhar que ela me escolhera para sofrer. Às vezes, adivinho, mas adivinhando mesmo, às vezes aceito, como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia, pois o livro esteve comigo ontem à tarde, mas você só veio de manhã, de modo que o emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheia, sentia as olheiras se cavando sobre os meus olhos empanados. Releia o trecho aqui para a atividade 3, né? Nós vamos agora retomar essa passagem. Ó. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia, pois o livro esteve comigo ontem, de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que eu emprestei a outra menina. Eu te pergunto, que discurso prevalece nessa passagem? Qual o efeito de sentido decorrente dessa estratégia retórica? Peço então que você explique com as suas palavras, combinado? Faz aí que eu volto a seguir. Voltei. Então, que discurso prevalece nessa passagem? Nós observamos que o discurso é o discurso indireto livre, né? Como ele era caracterizado, né? Pela mescla, então, do discurso indireto do narrador e do discurso direto da personagem. Qual é o efeito de sentido produzido, né? Decorrente dessa estratégia retórica? Então, você poderia ter dito mais ou menos assim, que o efeito de sentido produzido é a proximidade entre o leitor e a narrativa.
Então, esse jogo de vozes, como nós vemos ali, ó, eu ia, daí, ó, às vezes ela dizia, a outra personagem, ó, pois o livro esteve aqui. Esse jogo de vozes intensifica, né, a ironia presente no trecho, ó. Então, você pode ver que primeiro tem a fala da menina e depois é da dona do livro. E você nota a ironia ali presente. Continuando a leitura, temos: até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo, até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou: mas esse livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler. E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio. A potência de perversidade de sua filha desconhecida e a menina loura em pé à porta, exausta, ao vento das ruas de Recife. Foi então que finalmente, se refazendo, disse firme e calma para a filha: você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim? E você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro. Pelo tempo que eu quisesse, é tudo que uma pessoa grande ou pequena pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro? Não. Não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei para chegar em casa? Também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para ler, para depois ter o susto de o ter. Horas depois abri-lo, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa. Adiei ainda mais indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece, eu já pressentia. Como demorei, eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo. Em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro. Era uma mulher com seu amante. E com isso, meus caros, chegamos aqui, né, depois dessa leitura inebriante de trechos da obra do conto Felicidade Clandestina, nós chegamos aqui à atividade 4. E vamos reler uma passagem bem interessante do livro, sendo: sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa? Também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração estava pensativo. O verbo destacado, que verbo é? Comprimindo, acompanha por um pronome. Pronome ato no oblíquo o, que retoma um substantivo no entrecho. Qual o nome desse processo de retomada e qual o substantivo articulado pelo pronome? Você consegue identificar? Faz aí, eu já volto.
Voltei, retomando a atividade 4, né? Qual o nome do processo de retomada? Comprimindo o. E qual o substantivo articulado para o nome? Então, o pronome o está articulado aqui, substantivo. Eu fiz em vermelho para você perceber bem que, ó, o pronome o retoma o substantivo livro. Então, essa articulação nessa cadeia de referências chama-se anáfora. Então, a anáfora é justamente essa retomada através aqui, ó, do pronome. O que aprendemos? Lemos e interpretamos um conto de Clarice Lispector, inferindo informações implícitas no texto. Identificamos o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Estabelecemos relações lógico-discursivas presentes no texto marcadas por pronomes. Neste vídeo, falamos sobre conto. Espero que vocês tenham gostado e até breve.